Pastor Natanael, como o irmão vê essa iniciativa do Ministério da Justiça em estabelecer regras mais severas contra programas impróprios para as crianças em horários quando ainda as crianças estão acordadas e acompanham novelas impróprias para suas idades? Eu só posso elogiar a medida coibitiva do governo, mesmo sob o protesto das emissoras de televisão. E a propósito, nós queremos mencionar uma estatística de um especialista no assunto que afirma que uma criança no Brasil, ao atingir 14 anos de idade, já testemunhou 11 mil crimes na TV, não se incluindo neste total contrabandos, combates, estupros, assaltos e espancamentos que resultam em mortes. Então a tônica, vamos assim dizer, das TVs é a violência continuada através de programas que são apresentados, e não há opção de escolha para o telespectador. E outra estatística, outra pesquisa que foi feita aqui no Brasil, declara que durante 200 horas de programação ocorreram a exibição de 30 mortes cruéis, 1.018 lutas, 3.592 acidentes, 32 roubos, 616 cenas de uso indevido de armas, 57 sequestros, 819 desafios, 410 trapaças, 86 casos de chantagem e 321 aparições de monstros e animais ferozes. Isso é indicado no caderno de comunicação, ou cadernos de comunicação, número 93 de 1978, da Proal, página 8. Ora, diante desses fatos angustiantes, perguntamos para você hoje, meu prezado ouvinte, quantas horas há na TV de pregação do Evangelho de Jesus? Evangelho genuíno, Evangelho verdadeiro que pode transformar o homem, não esses programas que ensinam a ficar ricos. Isso não. Quantos exemplos de famílias felizes que possam ser imitados? Quantos programas que possam combater os maus programas? De tudo isto, é verdade, há bem pouco na TV brasileira. E é tempo de se perguntar, por que nós, evangélicos, não procuramos unir esforços no sentido de ocupar espaço na TV com a propaganda sadia da evangelização, semeando a boa semente? Porque só o Evangelho pode fazer uma mudança na vida das pessoas. Como disse Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pastor, costumam, quando alertadas, algumas mães indagar. Elas perguntam, desenhos violentos podem tornar um filho agressivo? A criança pode ver novela? Muita TV faz mal à saúde? O que dizer, pastor? Realmente achamos que os desenhos infantis não podem influenciar negativamente as crianças. Mas os desenhos infantis hoje que perduram na parte da manhã, eles são de caráter também agressivo. Então nós dizemos que as dúvidas são muitas e as preocupações válidas. E a criança brasileira passa em média de 3 a 4 horas em frente da TV diariamente. E a TV muitas vezes funciona como uma babá. A mãe, vendo que a criança está assistindo um programa, ela se sente segura e não sabe avaliar o mal que pode trazer futuramente
para essa criança. Agora, nós dizemos que a TV tem coisas boas. Ela pode ser benéfica quando os programas são escolhidos. E parece que nesse canal da TV Cultura tem lá uns desenhos Rá-Tim-Bum, e que eles são ilustrativos e também, através de brincadeiras, instruem as crianças. Agora, esses desenhos vindos de fora, eles são bastante violentos. Então, os pais devem ajudar os filhos a desenvolver um senso crítico diante do que assistem, o que fazer para formar telespectadores conscientes no futuro. Então, para os especialistas, nada mais eficiente do que negociação e diálogo, isto é, criança mantendo um diálogo com os pais, que possa ela entender a explicação que os pais dão no sentido de que limitam o número de horas que se pode ver TV, oferecer outras alternativas de divertimento e ainda assistir determinados programas com os próprios filhos. Então a TV é uma porta aberta para coisas boas, mas também é coisa má para as desconhecidas. Os pais têm de ver os programas infantis para ao menos inteirar-se qual é o enredo, o que está sendo transmitido para aquela criança que às vezes apenas da imagem ela pode ser levada a uma situação de opção futura. Então aí está algumas recomendações que podem ser úteis e avisos que, como este que estamos dando, podem levar os pais a um alerta maior. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E muito do que se vê na TV, as crianças repetem automaticamente certas expressões de lutas corporais, chutes na canela do vizinho, socos, às vezes são dados dentro da forma como aprenderam na própria TV. Pastor, o que diz a Bíblia sobre essa tentativa de enredos, de programas de TV que levam nossas crianças a práticas de divertimentos que as afastam de Deus? O que a Bíblia diz? Por exemplo, tem um texto muito citado no Salmo 101, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque a criança é muito imitativa. Ela não entende propriamente o final daquilo que está observando, mas repete. Então nós temos que reconhecer dentro da Bíblia que existe uma palavra mundo, do grego cosmos. Quando diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, nessa carta ele diz assim: não ameis o mundo. Vamos ouvir. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esta palavra mundo, do grego cosmos, se refere ao vasto sistema de vida desta era. Não se refere ao universo criado por Deus. O universo revela a presença de Deus no mundo. E esse modo de viver é fomentado por Satanás. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele é o Deus
deste século, ou seja, da forma que a sociedade está vivendo, ela é fomentada por Satanás. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, sendo assim, e considerando que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, Satanás tem uma interferência muito grande nos prazeres que são oferecidos à sociedade. Nós vimos nos dias de carnaval como há uma ação maligna agindo sobre os povos que se dedicam a esta festividade. Ela é chamada festa até do diabo. Então, prazeres malignos, imorais, pecaminosos do mundo. E além disso, também existe um tipo de espírito de rebelião que age contra Deus, de modo que o povo repele as coisas de Deus e não tem entusiasmo para servir a Deus. Eu estava vendo ontem uma reportagem sobre Jornal Diário que dava os resultados de jogos de futebol do domingo. Estava lá no Maracanã um cidadão de origem pobre, mas tão empolgado, que o homem gritava de entusiasmo porque o seu time havia vencido uma partida. Meu Deus, dentro de mim parte aquela pergunta: quando é que nós demonstramos como amor ao Senhor Jesus Cristo um entusiasmo tão contagiante? Não é isso que se observa, mas o mundo está vivendo dentro desse espírito que torna até um time de futebol uma verdadeira religião. O apego que essa pessoa tem até o perturba quando o seu time perde. Isso o que é? É a manifestação de uma rebelião contra Deus, porque como ninguém pode servir a dois senhores, quando a dedicação a um é dedicado o desprezo ao outro. Então ele está empregando as ideias, novas filosofias, psicologia, desejos, cultura. Tudo isso está sob um envolvimento de atuação diabólica. E aí então que o crente precisa ter percepção para não se deixar envolver. Pastor, que conselhos finais o senhor pode ter dado aí aos nossos ouvintes com relação à TV? Nós dizemos que fique alerta para os programas que seus filhos assistem. E nós temos aqui algumas sugestões importantes para os pais, para as crianças. Os pais, naturalmente, no sentido de orientar. Então nós dizemos que quanto mais jovem a criança, ela é mais impressionável. Ela fixa com muita atenção aquilo que vê. Então evite usar a televisão, vídeos ou videogames como se fosse uma babá. Pode ser conveniente para os pais muito ocupados, mas pode acabar se tornando um padrão usual se utilizar a mídia para entretenimento e diversão. Limite o uso da mídia. O uso da televisão deve ser limitado a não mais de 1 ou 2 horas de boa qualidade por dia. Mantenha aparelhos de TV e de videogames fora dos quartos de seus filhos. Colocá-los lá encoraja o uso e diminui a capacidade de controle. Desligue o televisor durante as refeições. Mas como é que eu vou assistir a minha novela se eu tenho que desligar durante a hora que estou jantando? Então, são orientações assim, podem ocorrer
e haver uma mudança dentro do nosso lar e aplicar assim a TV de modo mais consentâneo com a palavra de Deus.